Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente vai ver o conceito de área de superfície. Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Então, aproveitando essa superfície, que parece ser uma esfera, uma bola, a área de superfície, né, poderia ser explicada da seguinte maneira: se a gente tem essa bola e a gente quer revestir ela com couro para fazer uma bola de futebol, por exemplo, quantos metros quadrados ou quantos centímetros quadrados de couro nós precisaríamos para cobrir essa bola? Seria essa a área de superfície. E a gente está pensando aqui, naturalmente, em área de superfície de um modo mais geral, não só de esferas. Então, a gente está supondo que a gente tem uma superfície S parametrizada por uma certa função vetorial de duas variáveis, como nós temos visto. E, de um modo geral, a gente não consegue calcular essa área diretamente. Né? Então, o que a gente faz? A gente faz aquele procedimento que a gente viu diversas vezes já na definição de integrais. A gente divide o nosso problema em pedaços menores e faz uma aproximação dentro de cada pedaço desse. E isso vai ser feito particionando o domínio da parametrização. Então, esse domínio que a gente está chamando de D, a gente está supondo que ele é um retângulo nesse momento. E aqui a gente está fazendo uma partição nos eixos U e V, o que divide todo esse retângulo em retângulos menores. Cada retângulozinho vermelho desse tem as mesmas medidas, ΔU e ΔV, a gente está chamando de ΔA, a área desse retângulozinho. Bem, se a gente olhar para a imagem de cada retângulozinho desse, cada retângulo vermelho corresponde a um pedacinho que a gente está chamando de SK na superfície. Assim a gente consegue escrever a área total como a soma das áreas de cada um desses pedacinhos que a gente está chamando de SK. E a área de cada pedacinho a gente vai aproximar da seguinte maneira. Bem, então nós vamos considerar uma extremidade desse pedacinho SK, por exemplo, essa extremidade aqui na figura esquerda, e nós vamos considerar as duas derivadas parciais da parametrização em relação a V e em relação a U. Então, essa derivada parcial pode representar um vetor maior, mas a partir da definição de derivada parcial, a gente faz uma aproximação que envolve esse fator ΔV, que garante uma aproximação dentro das proporções desse pedacinho SK da superfície. E assim a gente define esse paralelogramo a partir dos dois vetores de derivada parcial, e a área desse paralelogramo vai ser uma aproximação para a área desse pedacinho SK. E a área de um paralelogramo, lá de geometria analítica, é igual à norma do produto vetorial dos dois vetores que definem esse paralelogramo. Então, assim que a gente encontra uma aproximação para essa área SK. A área do pedacinho SK da superfície é aproximadamente a área do paralelogramo. Então, aqui entre parênteses os dois vetores que definem o paralelogramo, e aqui o produto vetorial. Então, substituindo isso na expressão que nós tínhamos, né, para a área de superfície, e extraindo ΔU e ΔV, que são dois números reais, essas medidas, né, do retângulozinho de origem lá no domínio, a gente consegue escrever a área de superfície aproximadamente como esse somatório. E mais uma vez a gente entende que no limite, quando n vai para infinito, a gente tem um número cada vez maior de divisões, subdivisões desses dois retângulos, desses dois intervalos, perdão, que definem um retângulo. Então a gente entende que no limite, o erro cometido por essa aproximação aqui vai para zero, e no limite a gente vai ter o valor real da área de superfície. É o que a gente pode observar aqui na definição 6.2.1. Então, se S é uma superfície parametrizada por uma função vetorial R, que é suave, e isso consta nas notas de aula, né? Se vocês fizerem a leitura, vocês vão ver em uma das observações que uma superfície parametrizada é dita suave, se essa função vetorial tem derivadas parciais contínuas e se aquele produto vetorial das derivadas parciais RU e RV não se anula. Então, se essa parametrização é suave e a gente tem a função vetorial injetiva no interior do domínio, então a gente define a área de superfície como limite do somatório que a gente viu agora há pouco, que define uma integral dupla sobre a região D, que é o domínio da parametrização, e aqui aparece o produto vetorial das duas derivadas parciais, cuja norma
aparece por conta da área do paralelogramo que faz essas aproximações que a gente viu agora há pouco. Bem, então vejamos agora um exemplo em que a gente vai calcular a área de uma superfície que é uma esfera de raio A, uma constante positiva, parametrizada dessa maneira. É uma parametrização que a gente já viu antes, usando coordenadas esféricas, em que aqui nós vemos, né, o V fazendo o papel do ângulo φ e o U fazendo o papel do ângulo θ dentro da notação que nós temos usado, e que a gente pode ver aqui, né, o ângulo U igual a θ no intervalo de 0 a 2π e o ângulo V igual a φ no intervalo de 0 até π. E essa área de superfície a gente vai calcular de acordo com a definição assim, seguindo esses passos. Então, é bem frequente a gente fazer isso de dentro para fora, né? Então, primeiro a gente calcula essas derivadas parciais que aparecem dentro do produto vetorial. Então, a gente faz a conta 2, o cálculo das derivadas parciais, enquanto funções não são aplicadas em nenhum ponto. Com isso, a gente faz o produto vetorial e, tendo o produto vetorial em mãos, a gente escreve uma expressão para a norma desse produto vetorial. Novamente, vão aparecer funções aqui, porque não estão calculadas em nenhum ponto específico. E aqui vai aparecer depois a integral dupla que a gente vai ter que montar e fazer o cálculo final. Então, vocês podem pausar o vídeo, se quiserem calcularem essas duas derivadas parciais em relação a U e em relação a V. E logo a seguir a gente já vai colocar essa resposta, que vocês já podem ver aqui. Então, mais uma vez, né, destacando que a gente está trabalhando com funções, não há nenhum ponto específico na superfície que a gente está tratando. A gente está fazendo esse cálculo de área de superfície ao longo de toda a superfície, é uma integral dupla sobre toda a superfície, por isso que a gente está tratando essas variáveis ainda como variáveis, a gente não está especializando em nenhum ponto. Com isso a gente pode calcular o produto vetorial, certo? Então vocês podem dar um pause mais uma vez no vídeo para calcular o produto vetorial das duas derivadas parciais que aparece dentro dessa norma. E é esse o produto vetorial que a gente encontra, depois de fazer o determinante da matriz 3x3 que define o produto vetorial. Com isso, já tendo o produto vetorial em mãos, a gente pode encontrar uma expressão para a norma desse produto vetorial que a gente explicitou aqui no passo 2. Então, raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas desse produto vetorial vai fornecer essa expressão aqui, que ainda não é a expressão mais simples que a gente pode obter para a norma do produto vetorial, que é o que a gente vai integrar aqui. Então, esse é o nosso interesse, encontrar uma expressão mais simples para a norma do produto vetorial. A gente vai precisar calcular essa integral. Então, tentem simplificar, se quiser, deem mais um pause no vídeo, e tentar simplificar essa expressão usando identidade trigonométrica. Nesse caso aqui específico, vocês vão precisar usar essa identidade trigonométrica aqui. Então, podem dar um pause no vídeo, e logo a seguir a gente vai colocar uma expressão já mais simples para a norma do produto vetorial, que é essa aqui. Então, essa expressão é a que a gente obtém no primeiro momento, com raiz quadrada desse termo aqui. E aqui, ao extrair a raiz quadrada de a quarto, não há muito problema, a gente obtém a ao quadrado. Só que a raiz quadrada de seno ao quadrado de v, a princípio, é o módulo do seno de v. Mas aqui a gente está parametrizando essa esfera com v no intervalo de 0 até π. E nesse caso, o seno é maior ou igual a zero. Então, a gente pode extrair essa raiz quadrada sem precisar carregar esse operador valor absoluto. E é por conta desse tipo de coisa que a gente parametriza uma esfera com um intervalo de 0 até π para a variável φ, que nesse caso aqui é a variável v. Se a gente usar um outro intervalo para a variável φ, ou v aqui, a gente consegue uma parametrização que faz sentido geometricamente, mas nas manipulações aqui, nas integrais duplas, a gente encontra umas dificuldades adicionais. E com isso a gente consegue montar a integral dupla que descreve a área de superfície de uma esfera de raio A. Então aqui a gente substituiu no lugar da norma do produto vetorial a expressão que a gente encontrou aqui embaixo. E aqui a gente está montando essa integral dupla com essa ordem de integração, dv e du. Lembrando que aqui a gente tem essa integral mais externa com o limite de integração para du nessa
primeira integral, de 0 até 2π. E aqui a gente tem essa integral mais interna, agora destacada em azul. Aqui a gente tem uma integral na variável v com os intervalos de integração correspondentes, que é o intervalo de 0 até π para a variável v. E fora do retângulo azul, de 0 até 2π para a variável u. E aqui a gente consegue calcular essa integral, considerando que há um número real positivo, constante, e os últimos detalhes vocês podem conferir nas notas de aula também. Então não se esqueçam de fazer a leitura das notas de aula, conferindo o Moodle as atividades que estão colocadas lá, e assista a videoaula seguinte, porque aqui nós calculamos a área de uma superfície. E na próxima videoaula a gente vai ver integrais de superfície que podem representar, em algumas situações, a massa de uma lâmina descrita por uma superfície parametrizada.